muito feliz porque nós já chegamos na lição 7 da Escola Dominical, que falamos sobre o caráter cristão. Que bom, né? A gente já fez 6 lições, hoje é a 7ª lição e é uma alegria repartir a palavra de Deus com você. Relembrando a lição de domingo passado, que falava sobre bondade e benignidade, o texto nosso diz assim: qual o conceito bíblico sobre bondade? É um fruto do Espírito que deve estar impresso no ser humano. Capacidade, inclusive, de orar e amar os inimigos. Como temos visto, o caráter cristão não se forma sem dificuldades. O cultivo dos frutos do Espírito é uma arte e também uma luta diária. Nessa lição, trataremos de mais um desafio: como ser fiel, merecedor de confiança, depositário de um bem. Hoje, então, a nossa aula é sobre o caráter fiel, sobre fidelidade, que é um fruto do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz que Deus é fiel, independente de como somos ou agimos. Não importa de como nós somos, 2 Coríntios 2,13 diz assim: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar o caráter dele. O caráter dele é de ser fiel. Por isso ele é fiel. Vamos orar então para a gente começar esse tema tão lindo e tão interessante que é sobre fidelidade. Deus, nós oramos a Ti nesse momento. Entregamos o nosso coração. Entregamos esse tempo precioso. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor toque as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa que eu sempre lembro quando eu falo de fidelidade é que Apocalipse diz, todo o término, né, das cartas de Apocalipse diz: aquele que for fiel até a morte vai ganhar a coroa da vida. Fidelidade é um dos temas do Apocalipse, porque tudo termina em fidelidade. Uma das coisas mais importantes que Deus coloca para nós é que precisamos ser fiéis. E esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre fidelidade. Antes de começarmos definitivamente na nossa lição, eu quero responder as perguntas da lição passada. Qual é a ideia que as palavras benignidade e bondade nos trazem? Trazem a ideia de que o coração, a ação e a reação devem ser diferentes das outras pessoas, pois agora há a ação do Espírito Santo em nossas vidas. No Salmo 26, verso 3, o salmista fala sobre benignidade. Como a benignidade o inspirou? A benignidade o inspirou em andar dentro de um padrão que fosse parecido com o querer de Deus, ou seja, andar no Espírito. O que a benignidade possibilita em nossas vidas? Possibilita a liberação de perdão para todos os que nos têm ofendido, assim como o Senhor nos perdoou. Qual a ação do Espírito em relação à bondade no coração do ser humano? O Espírito Santo produz bondade, só conseguiremos ser bons pela ação do Espírito Santo. Não conseguiremos ser bons de outra maneira, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, pense ainda. O que é necessário para que você seja fiel a algo ou a alguém? O que é necessário para a gente ser fiel? Na realidade, se você for pensar em fidelidade do ponto de vista humano, é muito difícil ser fiel. Fiel não é só você não ser infiel. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas a pessoa é fiel porque ela nunca traiu. Não, fidelidade vai muito além disso. Fidelidade é você fazer sempre o bem, você estar sempre agindo de maneira correta. E não é porque não fez alguma coisa errada, é porque você fez as coisas boas. Não é não fazer, é fazer, é ser fiel sempre, é amar sempre, é cuidar sempre, independente se você está feliz com a pessoa, se você está triste com a pessoa, você continua cuidando, você continua amando, continua fazendo o bem para a pessoa, independente do que ela fez. Porque Deus, ele dá o sol, a chuva, ele cuida de nós, independente se nós estamos fazendo certo ou errado, sempre. Então, nós precisamos seguir esse padrão do Espírito Santo de Deus, esse padrão de Deus, do caráter de Deus. E termos esse caráter de bondade, de amor e de fidelidade.
Na Bíblia, no texto de 1 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo nos qualifica como despenseiros ou mordomos. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se quer desses encarregados é que sejam fiéis. O que quer desses despenseiros, desses mordomos, é que sejam fiéis. Paulo nos qualifica como mordomos, como os dispenseiros, ou seja, aqueles que cuidam das coisas de Deus, que Deus coloca as coisas nas nossas mãos. Deus nos deu um esposo, uma esposa, Deus nos deu filhos, Deus nos deu bens, Deus nos deu ministérios, e isso é de Deus, não é nosso. Nós não temos filhos. Os filhos são de Deus e Deus coloca nas nossas mãos para que nós cuidemos deles. Somos dispenseiros, somos mordomos do tempo, da natureza, tudo que tem ao nosso redor nós precisamos cuidar. E cuidar muito bem, porque não é nosso, é de Deus. Essa é a ideia que Paulo nos passa em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Deste modo, tem que administrar o que está aos seus cuidados da maneira como o Senhor determinou. Ou seja, tudo que Deus colocou na sua mão, você deve cuidar da maneira como Deus determinou. E isso é fidelidade. O que está então sobre os nossos cuidados, nós devemos cuidar da maneira que Deus determinou. Por isso que o texto diz a respeito de nós como despenseiros de Deus, que é necessário que o despenseiro seja fiel, que o mordomo seja fiel. Neste estudo, então, nós vamos ver o que é ser fiel, como nós podemos crescer em fidelidade e também os benefícios de ser fiel, despertando nos discípulos um senso de responsabilidade para com o Senhor e nos desafiando a viver em fidelidade. Primeiro, o que é realmente ser fiel? No dicionário, se você for ler no dicionário, a palavra fiel quer dizer assim: aquele que é digno de confiança, o que é constante, ou seja, estável, e aquele com que se pode contar. São três coisas. Então, assim, primeiro que seja digno de confiança. Então, você precisa pensar, quando você quer saber se você é uma pessoa fiel ou se você tem ao seu lado uma pessoa fiel, você pensa, ela é digna de confiança? Então, ela é fiel. Segundo, é uma pessoa constante? Ou hoje ele é muito bom, amanhã não é? Hoje ele faz tudo para você, te trata super bem, mas amanhã não. Então não é fiel. A fidelidade, ela vem de constância, de ser aquilo sempre. E também não com segundas intenções. Eu sou bondoso porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, isso não é ser fiel. Ser fiel é que tem constância, estabilidade, constância. E também aquele com que você pode contar. Aquela pessoa que você convive, você pode contar sempre, então ele é fiel. Se você não pode, então provavelmente ele não é fiel. Fidelidade, então, aqui dá três conceitos. Primeiro, digno de confiança. Segundo, uma pessoa constante. Terceiro, uma pessoa que você pode contar. Olhe para dentro de você mesmo, não julgue as pessoas, julgue você mesmo. Você é uma pessoa constante? Você é uma pessoa digna de confiança? Você é aquela pessoa que a gente pode contar sempre? Ou quando você está bem espiritualmente ou bem financeiramente, todo mundo pode contar com você, você é fiel na igreja, você trabalha, mas aí acontece qualquer coisa, você já não é mais. Então, assim, fidelidade tem a ver com constância, tem a ver com se não importa se está tudo bem ou não, você continua ali, firme. Isso é fidelidade. Outra definição daquele que faz o que foi pedido, da maneira como foi pedido, no tempo combinado ou determinado. Em termos cristãos, é trazer em si o caráter de Deus. Veja bem, o que é isso? Isso para mim é muito importante. Saul era um bom rei. E ele foi escolhido como um rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E quando ele vai fazer um sacrifício lá, porque tinha vencido uma guerra, era uma coisa importante, ou para uma guerra, ele tá com o sacrifício pronto e Samuel demora. Samuel se atrasa. E ele fala, e as pessoas começam a pressionar ele, e ele fala, eu mesmo vou fazer isso daqui, eu vou fazer esse sacrifício. E Deus reprova Saul naquele momento e diz que ele não é mais digno de ser rei. Deus não recusa a vida de
de Saul, mas diz que ele não serve mais para ser rei. Por quê? Porque ele não é fiel nestas coisas. O que é ser fiel nestas coisas? Existia papéis. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Ele não era o profeta. Não era papel dele fazer sacrifícios. Isso era de Samuel. E como Samuel demora e ele é pressionado pelo povo, ele pega e faz o sacrifício. Ou seja, ser fiel é fazer aquilo que te foi pedido, nem mais e nem menos. E também fazer da maneira como foi pedido e no tempo que foi pedido. Porque às vezes nós falamos assim, não, mas eu fiz tudo certinho. Ah, e eu fiz da minha maneira. Está errado, você tem que fazer da maneira de Deus. Do jeito que Deus pediu, do jeito que Deus colocou, da maneira que Deus mandou fazer. Então, assim, não ouse fazer as coisas do seu jeito, porque isso não é fidelidade. Fidelidade é você fazer as coisas de Deus do modo de Deus, no tempo de Deus. A fidelidade, ela é provada. Mateus 25, 21 diz assim, o Senhor respondeu, muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja bem, nós dissemos aqui alguns tópicos do que é fidelidade. Pensa nessas coisas sobre ser fiel e pensa também que Deus prova isso. Porque nesse texto, quando Jesus conta essa parábola, ele fala assim, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Por que muitas vezes nós não somos colocados sobre o muito? Por que nós não temos mais do que nós poderíamos ter? Porque nós não fomos fiéis no pouco. Se você não é fiel no pouco que o Senhor tem te dado, Ele não vai colocar você no muito. Ele não vai te dar mais se você não é fiel naquilo que Ele tem te dado. A fidelidade, então, Deus prova a nossa fidelidade. Como crescer em fidelidade? Comece pelo pouco. Mateus 25, 15 e 21. Então, eu vou ler o texto agora que fala daquele versículo. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bom, servo fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Se Deus tem te dado talentos, recursos, seja fiel nisso. Quanto mais você for fiel, mais o Senhor vai te colocar no muito e no muito e no muito. Se você não consegue ser fiel nem nas pequenas coisas, Deus não vai te colocar nas coisas maiores. Atente para isso sempre. Deus dá tarefas de acordo com a capacidade de cada um. Aprimore-se antes de procurar tarefas maiores. Esteja atento ao que lhe pediram e faça conforme o que foi pedido. Lembre que fidelidade é fazer aquilo que foi pedido do modo como foi pedido, no tempo que foi pedido. Cumpra seus votos, cumpra sua palavra, seja uma pessoa de palavra. Provérbios 20, verso 25 diz assim, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. É coisa de tolo você fazer voto e não cumprir. Se você faz um voto ao Senhor, cumpra esse voto, porque isso também é fidelidade. Aprenda a remir o seu tempo. Efésios 5, 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo o tempo, a oportunidade, porque os dias são maus. Deus lhe dá o tempo, Deus lhe dá oportunidades. Aproveite ao máximo o seu tempo, isso também é fidelidade. Não jogue tempo fora com coisas desnecessárias, não jogue oportunidades fora com coisas desnecessárias. Use o talento que Deus te deu à maneira de Deus, pratique-o. Hebreus 5,14.
mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Use o seu talento, use as oportunidades, para que Deus possa honrar a sua vida. Assuma compromissos gradativamente. Não se enfie em muitas coisas ao mesmo tempo. Vai fazendo aos poucos e Deus vai lhe dando, você vai colocando, vai crescendo em fidelidade. Mantenha-se firme no compromisso de ajudar outros a crescerem, mesmo quando lhe faltam. Seja alguém com quem se pode contar. Que você seja uma pessoa que as pessoas possam contar sempre, em todas as situações. Isso é fidelidade também. Isso é crescer em fidelidade. O terceiro tópico é a recompensa do fiel. No texto de Mateus 25 e 21, que a gente já leu, a Bíblia diz que o servo que é achado fiel é recompensado pelo seu Senhor, ou seja, entra no gozo, entra na alegria, na festa do Senhor. Nós também somos recompensados pelo nosso Senhor se achados fiéis. Algumas das recompensas pela fidelidade que a Bíblia nos apresenta são: entrar no gozo do Senhor, ou seja, entrar no céu, na alegria, na festa, na ceia do Senhor. Receber novas responsabilidades de Deus. Mateus 25, 21 fala disso também, né? Venha, participe da alegria do Senhor. Se você for fiel no pouco, Ele vai te dar o muito. Conhecer o que nem todos conhecem. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós pelo Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Uma das recompensas daquele que é fiel é saber Deus revelar a você aquilo que está escondido, aquilo que ninguém sabe, aquelas coisas boas que só Deus tem guardado. Deus vai revelando àqueles que são fiéis, àqueles que caminham com Ele em fidelidade. Vamos lá. Crescimento espiritual. Hebreus 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A gente cresce espiritualmente, a gente começa a discernir o bem e o mal. Discernir é saber o que é bem e o que é mal. E tudo isso vem com andar no Espírito, vem com o fruto do Espírito de fidelidade. Fazer mais com menos desgaste ou angústia. Quando somos fiéis, nós fazemos mais com menos recurso, sem desgaste ou angústia. Aprender a depender de Deus. Quando somos fiéis, nós aprendemos a depender de Deus e a gente se torna útil e agradável a Deus. Essa é uma das coisas mais importantes que eu acho. Quando a gente lê esse texto de entra no gozo do seu Senhor, dos talentos, né? Que a gente usa os talentos. Quanto mais a gente usa aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, quanto mais a gente multiplica a nossa sabedoria, mais a gente cresce, mais a gente tem discernimento, mais a gente tem intimidade com Deus. E isso é maravilhoso. Aprender a depender de Deus, então, tornar-se útil a agradar a Deus e agradável a Deus. Deus nos ama, independente de qualquer coisa, mas para ser útil e agradável é necessário, é preciso ser considerado fiel. Por fim, a última recompensa é poder ajudar os outros a conhecer ao Senhor. Essa é uma grande recompensa, a gente poder ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Concluindo, nós percebemos aqui que Deus procura homens e mulheres que sejam fiéis. Fidelidade não é algo negociável. Se queremos ser discípulos de Jesus, por isso busque ao Senhor de todo o coração. Seja um servo bom e fiel e desfrute da presença amorosa e animadora do Senhor. Aplicação prática da nossa lição. No texto de 2 Coríntios 13, verso 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Se você examinar o seu coração hoje,
Você é aprovado em fidelidade ou reprovado em fidelidade. Nós vimos na lição o que é fidelidade, o que é ser fiel do ponto de vista de Deus, o que é ter o fruto do Espírito, que é fidelidade, o que é ser fiel para Deus e sendo usado por Deus com fidelidade. Se você olhar hoje para o seu coração, para a sua vida, para o seu dia a dia, você acha que você é considerado fiel? Se Jesus vier hoje prestar contas para nós, você vai ser o servo bom e fiel e entra no gozo porque recebeu 5 talentos e você multiplicou mais 5, você tem mais 5. Ou você tinha 2 e agora tem mais 2. Ou você é aquele que recebeu um talento e enterrou o talento e não usou. Se você não foi fiel, você não vai receber, você vai perder até aquele que você teve. É isso que acontece na parábola. Aquele que tinha 1 e que enterrou, ele tira aquele 1 e dá aquele que tinha 5, porque aquele multiplicou, aquele trabalhou os 5 talentos. Deus tem colocado nas suas mãos dons e talentos em todo o tempo. Deus colocou nas suas mãos muitas coisas. Deus colocou saúde, Deus colocou família, Deus colocou ministérios. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado, com o talento que Deus tem te dado, com o dinheiro que você ganha, com o tempo que você ganha? Você tem 24 horas no dia, o que você tem feito com essas 24 horas? Se a gente é fiel no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Sempre precisamos ser fiel no pouco para que Ele seja fiel, continue, Ele vai ser sempre fiel, mas para que Ele nos dê mais oportunidades de transformar os nossos talentos, de poder servir a outros, de ser bênção na vida das pessoas. Hoje eu quero te pedir que faça um exame da sua vida. Não olhe para as outras pessoas dizendo, aquele é infiel, aquele é infiel. Olhe para você mesmo e diga, será que eu estou sendo fiel? O quanto eu tenho sido fiel ao Senhor? O que eu preciso para melhorar nesta área? O que será que eu preciso fazer para melhorar em fidelidade? Tendo visto o que é preciso para melhorar, procure alguém e compartilhe o seu objetivo. O que você pode fazer para melhorar, para ser mais fiel ao Senhor? Peça a essa pessoa que cobre regularmente você e ponha à prática o que pensou. Uma ótima tarefa é você colocar no papel mesmo áreas que você acha que você não tem sido fiel. Por exemplo, você tem 24 horas no dia. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor dessas 24 horas? Nem 10%. Né? Se pelo menos você desse o dízimo do seu tempo, você teria que dar ao Senhor 2 horas e 40 minutos. Você tem feito isso? Com o seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja, na sua família, você tem sido fiel? Você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas? Muita gente tem problemas financeiros porque não consegue ter fé e coragem para dizimar ao Senhor. Eu falo muito pouco sobre a questão financeira na igreja por causa dessas coisas que as igrejas fazem aí de ficar pedindo dinheiro toda hora, e eu creio que isso macula muito o nome da igreja, o nome de Jesus e outras coisas. Mas eu sou dizimista desde que eu tive o meu primeiro salário. E eu creio que a fidelidade com Deus nessa área, para mim, sempre foi muito importante. Devolver os 10% daquilo que eu ganho, daquilo que meu esposo ganha, do que a minha casa ganha, é muito importante para mim, porque eu creio que Deus disse que nunca iria faltar. Deus disse que eu podia ter fé e podia confiar nele. E para mim o dízimo é um ato de confiança, a oferta é um ato de confiança. Quando eu entrego o dízimo, quando eu entrego a oferta no altar, eu estou dizendo para Deus, eu confio que de alguma maneira você vai suprir todas as minhas necessidades, que você vai suprir em todas as áreas, todas as minhas necessidades. E eu não vou precisar ficar nunca desesperado, porque Deus vai cuidar de mim em todas as coisas. O dízimo, ele é colocado sempre para mim como um ato de fé, de confiança naquele que sempre cuidou de mim e que nunca me deixou faltar nada.
eu fui ensinada desde criança a levar a 10% daquilo que eu ganho no altar. Eu levava minha oferta quando criança, minha mãe sempre me ensinou. E quando eu recebi meu primeiro salário aos 16 anos, a primeira coisa que eu fiz ao receber o dinheiro, eu tirei os 10% e eu senti muita alegria de colocar no envelope e de levar no altar. E sempre eu penso nisso. Ensinei as minhas filhas a dizimarem e elas também são fiéis nos seus dízimos. E Deus tem abençoado a minha casa, como deve ter abençoado a tua, por causa da fidelidade. E não é por causa da quantidade de dinheiro. Às vezes as pessoas falam para mim, eu não tenho dinheiro para dizimar. Mas se você ganha 10 reais, você vai dar R$1. E não é pouco, é 10%. O que eu acho legal do dízimo é isso. Que não é a quantidade que você vai depositar no altar, é a fidelidade que Deus quer do seu coração. É a fidelidade que Deus quer da sua vida. Entregar um pouco do meu alimento depois que eu almoço, tô terminando de me almoçar. Eu não esqueço de fazer as marmitas, trazer na geladeira solidária, porque é o modo de eu dizer para Deus, o Senhor está me dando e eu estou devolvendo como mordomo para que outro possa se alimentar. Fidelidade, o dízimo, a oferta, o abençoar pessoas, o fazer meu ministério, o dízimo do meu tempo, quanto tempo eu dedico em leitura da palavra, em entrega a Deus do meu dia, da minha semana. Isso tudo é muito importante, não por quantidade, mas por fidelidade. Quero muito que você entenda esse conceito de fidelidade. Que fidelidade é você ser estável, você fazer isso sempre. Não é quando eu recebo um grande dinheiro eu dou dízimo, quando eu recebo menos eu não dou o dízimo, não. Seja estável, seja fiel. Fidelidade tem a ver, voltando lá no nosso texto, o conceito de fidelidade. É aquele que é digno de confiança, é aquele que a gente pode contar sempre, é aquele que é estável, que está ali sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Não é porque eu estou bem na fé que eu faço, porque eu estou mal na fé eu não faço. Ser fiel é isso, é fazer o que me foi pedido, do jeito, da maneira como foi pedido e no tempo que foi pedido. Não é em qualquer tempo. Deus nos pede que faça assim, desse jeito, nesse tempo, dessa maneira. Deus sempre estabelece na Bíblia o jeito, a maneira de nós fazermos todas as coisas nas nossas vidas. E nós devemos seguir o jeito de Deus, o tempo de Deus, da maneira de Deus. Aquilo que Deus tem pedido para você, aquilo que está na Bíblia. Não coloque, eu vou perdoar quando eu vou morrer, eu vou servir a Deus lá quando eu ficar velho, eu vou fazer isso, mas só depois. Deus tem um tempo determinado para as coisas. Cumpra tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos com fidelidade. Se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você no muito. Ele é fiel nisso. Cumpra as coisas do Senhor com fidelidade. Seja um mordomo, seja um dispenseiro fiel na presença do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você seja um dispenseiro fiel. Faça as coisas do Senhor, faça as tarefas diárias, cumpra os seus compromissos, todos os seus compromissos com fidelidade. Seja uma pessoa fiel. Lembra que Deus, ele é fiel indiferentemente daquilo que você é com ele. Se somos fiéis, se não somos fiéis, diz 2 Timóteo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Se as pessoas são infiéis com você, permaneça fiel. Porque isso é parte do seu caráter, do mesmo jeito que é parte do caráter de Deus. Porque você tem o Espírito Santo no seu coração. E isso é fruto do Espírito. Porque Deus continua sendo fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Porque o caráter dele é um caráter fiel. E é esse caráter que ele quer colocar em nós. Nós precisamos ter o caráter de Deus. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo. E eu quero te pedir, nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Fiéis no pouco. Sabemos que o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Vai nos dar tarefas, Senhor, cada vez
mais importantes, porque temos sido fiéis a Ti. Obrigada, Senhor. Nós queremos aumentar a nossa vida de fidelidade, queremos nos entregar na Tua presença e queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, coloca em nós o Seu caráter, que possamos andar no Espírito, Senhor, e sermos fiéis na Sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso. E a próxima lição é a lição número 8. Domingo que vem estaremos estudando então a mansidão, um caráter manso, e a mansidão é também um fruto do Espírito. Vamos ver um pouco mais sobre isso domingo que vem. Até lá, que Deus te abençoe.